Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né? Vai depender da hora que vocês forem assistir esse vídeo, né? Mas bem, pessoal, vamos direto para o assunto. É um vídeo rápido e é um complemento, na verdade, né? No vídeo passado, eu fiz uma demonstração aqui de como importa arquivo CSV lá dentro do Postgres, certo? Então tem um vídeo aqui já no nosso canal, como importa o arquivo CSV no Postgres. E o vídeo de hoje tem o intuito de ver como o Python se comunica com o Postgres, né, para ler as tabelas lá do Postgres. Então vamos lá. Então aqui tem o vídeo, né? Você pode ver como é que importa o CSV do Postgres. E depois que você importa isso, né, lá no Postgres, ele vem para... A gente criou aqui, né? A gente tinha criado essa tabela dentro desse banco. Então aquele conteúdo que tinha no CSV, né? A gente consegue até ver aqui pela tela São esses 6 registros, né? Eles vieram aqui para o Postgres. Então, lá no vídeo a gente explica isso. E agora a gente quer ler essa tabela aqui, essa TP teste, lá dentro do Python, certo? Então, como é que a gente faz isso lá, né? No Python. Então, aqui, já acessando o Python aqui, só ganhar espaço aqui, você tem uma biblioteca que você importa, né? O PyODBC. Aqui você consegue visualizar os drives que tem na sua máquina já, né? Então você tem que usar algum drive para conectar esse banco. No caso do Postgres é o Unicode, né? Postgres SQL Unicode, é esse daqui. Aqui tem algumas importações mais para caráter de visualização, visual, etc., né? Que a gente utiliza mais para já analisar os dados mesmo, né? Então, aqui eu deixo esse para o padrão já, né? Para iniciar um script. Então, aqui é mais questão de visual futuramente. A gente nem vai usar tanto aqui. Mas o mais importante é a questão aqui do drive, importação do drive, saber qual é o drive, né? Importação da biblioteca, saber qual é o drive. E aqui a conexão propriamente dita com Postgres, né? Também utilizando lá o PyODBC que a gente importou. PyODBC.connect, a gente informa o drive, né? Eu comentei que era Postgres Unicode. Então, aqui também serve para conectar qualquer outro tipo de banco. Se fosse outro banco, você só usaria o drive dos outros bancos, né? SQL Server, etc., né? Por exemplo, aqui é o drive do SQL Server. Cadê? Aqui, ó. SQL Server, Native Client, né? E por aí vai. Mas aqui a gente vai usar o Postgres, né? Então, é o Postgres Unicode. Você informa o nome do servidor. No caso aqui, o nosso é localhost. O nome do database. Você informa o nome da sua base de dados. Informa o nome do usuário, no caso aqui a gente está usando o Postgres, e aqui no PWD você informa a sua senha, né? Então esse comando aqui faz você conectar o Python no Postgres, certo? Aí você roda ele aqui, beleza, rodou, e aqui você consegue fazer consultas SQL como se fosse lá pelo SQL mesmo, né? Lá pelo Postgres. Então aqui tem um exemplo aqui, né? SQL Query, com o nome que eu dei aqui, usando o pandas, né? .read, underline SQL, underline query. Então, com esse comando aqui, você consegue fazer um select lá dentro do banco, como se fosse um select mesmo lá dentro do Postgres, né? Então, aqui você usa esse comando, ó, select series from TB test, né? Usando esse comando aqui. E aqui você lê ele como se fosse um data frame, né? Se eu executar isso daqui, ele vai fazer lá o select, vai colocar aqui dentro desse data frame TB test, né? Você executando o TB teste, ele te mostra a tabela como está lá no Postgres, né? Ó, mesma coisa, só que agora aqui você está acessando pelo Python, né?
E aí você pode fazer, ó, aqui só é outro, né? Eu coloquei, só mudei o nome do data frame que retorna aqui, usando o Air, por exemplo. Pode usar o Air, aqui eu vou selecionar tudo lá do TB teste, só que esteja entre 4, 5 e 6, né? Então, os comandos é igual você roda no SQL, né? Utilizando esse pd.read underline SQL underline query, né? Então, só que aqui é no Python, né? E você pode fazer joins, né, etc. Aqui eu fiz só um join de exemplo, e uma outra forma de escrever a query aqui, né? Eu fiz uma variável SQL, coloquei a query dentro e depois eu mandei ler através do read SQL, né? Usando a conexão que a gente criou lá em cima. Isso daqui. Então ele também executa o SQL. Tá aí o código. Aqui eu peguei para trazer um código de uma tabela e o nome da outra, né? Só fiz um teste aqui para vocês saberem que também é possível joins, window functions, views, etc. Todos os comandos que você usa lá no SQL, você vai conseguir usar aqui também dentro do, do Python. Beleza? Então, esse vídeo tinha mais esse intuito, pessoal, de mostrar como você conecta o, o Python no Postgres, né? E consegue ver as informações que estão lá no banco. E o Python é mais utilizado para análise exploratória de dados, né? Machine learning também. Então, você conectando a sua base, né? Por exemplo, um banco de dados SQL, muita gente conecta através de planilhas, né? Então, o ideal é que seja através de um banco, né? Às vezes você não tem a planilha, você tem um banco. Então, você tem que conectar o banco para fazer suas análises em cima daquele banco, né? Então, assim, você tem uma ideia de como você consegue conectar o Python num banco de dados. No caso aí foi o Postgres, né? E você pode usar a mesma, por exemplo, que a gente usou o mesmo data frame aqui, ó, TB-teste, que tem o Select Asterisco From, a gente consegue fazer uma análise exploratória, uma mini análise exploratória, né? Então, aqui o teste.read, ele faz como se fosse o Select Asterisco, né? Nesse caso, só tem 5 registros, né? Ele mostra só as 5 primeiras. No caso aqui está mostrando só as 5 primeiras, né? A sexta não está aqui, ó. Aqui o cabeçalho, o read, é só as 5 primeiras. Mas você tem uma ideia de como é a base, né? Essa é é a questão do comando read, só para ver o que tem no cabeçalho, né? Você tem também como ver o que tem no final, para você ter uma ideia de como é a base. Aqui para análise exploratória, né? E aqui você consegue ver as informações da tabela em si, né? Do data frame ali, né? O que que tem na tabela? Quais os tipos de dados daqueles campos que tem na tabela? Então, aqui ele te mostra, né? CD teste é inteiro, NM teste é um objeto, o B teste é um objeto também, né? E o VR teste aqui é do tipo float, né? Você consegue identificar algumas informações daquela base. Aquela, no caso aqui daquele select, né? Aqui tem 6 entradas, né? 4 colunas. Ele ocupou mais ou menos isso de bytes. Então você tem na memória, né? Você tem algumas informações sobre aquele conjunto de dados. Também você pode usar ele para ver o describe, né? Que mostra algumas informações estatísticas. Claro, de variáveis que sejam numéricas, né? Aqui no código do teste, ele fez um count, né? Contou quantas tem, fez uma média, desvio padrão, mínimo, máximo, valor mínimo, valor máximo, né? Os quartis aqui também. É mais utilizado aqui por valor, né? Faz mais sentido por valor. É a questão de média, desvio padrão, né? Mínimo, máximo. O código do teste aqui só para contar mesmo, né? Que não faz sentido fazer a média da quantidade de linhas que tem ali, né? Do código do teste. Não faz sentido. Mas o valor aqui já faz mais sentido. Beleza, pessoal? Era mais para mostrar para vocês que como é que conecta e as opções que você tem aqui dentro, né? Você pode fazer select normal usando aqueles comandos que a gente mostrou lá em cima, pode usar alguns comandos específicos do Python mesmo para fazer análise mais exploratória, machine learning, né? Usando os dados vindos do banco, beleza? Então era isso, pessoal. A ideia desse vídeo rápido era isso. Espero que tenha ajudado aí vocês, né, de alguma forma, ou pelo menos o inicial aí para vocês conseguirem avançar
né, nesse conteúdo aí, né, nesse assunto, beleza? Então, valeu, pessoal. Até mais.